Fala Programmer, muito bem-vindo a mais uma aula. Aqui é o Adriano Alves do Ilustra Code, onde eu ensino programação web de forma ilustrada. E hoje nós vamos aprender como criar um próprio select de forma personalizada. Nós temos o select padrão do HTML e nós podemos personalizar, criar um select do nosso jeito, porque geralmente o select do HTML ele é bem simples. Nós temos a opção de personalizar o próprio select do HTML, mas temos a opção também de criar o nosso próprio select. Se você é novo no canal e não me conhece, eu sou Adriano Alves e onde eu ensino programação web de forma ilustrada e semanalmente eu posto uma nova aula, toda quarta-feira às 8 horas da manhã, uma nova aula, e durante a semana eu posto algumas partes dessas aulas, as partes mais importantes dessas aulas para você revisar. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal e você pode deixar nos comentários as suas dúvidas, que eu posso criar uma aula específica para sanar a sua dúvida, beleza? E você que já está sempre no canal, já conhece o meu trabalho, então aproveita essa aula que eu sei que será bastante útil para o seu aprendizado. Então, nesta aula, nós vamos aprender como criar um select personalizado. Nós não vamos usar o select do HTML, mas nós vamos criar o nosso próprio select. E esta aula foi um pedido do nosso amigo Alan, que fez um pedido lá no Instagram, pedindo para que eu criasse uma aula específica sobre a personalização do Select. E caso você também queira aprender algum assunto específico, você também pode mandar lá no Instagram ou também aqui no próprio YouTube, que eu estarei fazendo uma aula específica para sanar as suas dúvidas. Porque eu acredito que se você pedir para fazer alguma aula específica sobre uma dúvida que você tem, acredito que não só você tem essa dúvida, mas outras pessoas também têm essas mesmas dúvidas e eu creio que pode ajudar muitos programadores, beleza? Então agora vamos conhecer o que nós vamos construir nesta aula. Eu vou deixar aqui na descrição também um link para você fazer o download do template, onde você pode baixar e aplicar os seus códigos, o código que eu irei digitar aqui aí nesse template padrão, beleza? Aqui temos o nosso input, onde podemos selecionar uma informação. E ao clicar nesse input vai aparecer as opções para selecionar. Então temos aqui algumas linguagens de programação. E ao clicar você pode ver que ao passar o mouse ele já está ativando aqui um pseudo class hover, onde ao passar ele aplica novos efeitos de seleção, deixar um pouquinho mais escuro e ainda dá um efeito no texto. E se eu selecionar ele vai ser adicionado aqui no nosso input. Então veja que basicamente é bem simples, mas fica muito mais bacana. E você pode aplicar aí nos seus projetos para o design ficar de acordo com o layout do seu site. Então é isso que nós vamos fazer. E olha que interessante, ao clicar ele dá um leve efeito onde esse drop down ele dá uma levemente descida. Então vamos criar isso nesta aula. Então agora vamos desconstruir os códigos. Primeiramente nós temos o nosso input, onde ele vai ser do tipo texto, então vai ser diferente. No HTML para fazer um select nós colocamos a tag select. E dentro nós colocamos as tags options, mas neste caso nós vamos criar um input mesmo e vai ser do tipo texto. E ao clicar ele vai aparecer as opções, que vai ser uma div, e eu vou chamar de dropdown. E nós vamos aplicar o overflow. Por que nós vamos aplicar overflow? Porque dentro desse dropdown vai ter outro elemento filho, que eu vou chamar de list dropdown, e vai ter cada item nós vamos chamar de item mesmo. Então, eu vou aplicar uma classe chamada item para cada opção que nós formos selecionar. Então, vamos aqui no nosso código. Eu só vou mostrar do que nós vamos construir. Toda esta parte de cima que eu já vou deixar aí já pré-definido para você, até a propriedade de logo. Mas nós vamos criar as propriedades para o nosso input, para deixar personalizado. Nós vamos também personalizar o placeholder. O que é placeholder? Se nós voltarmos lá no a nossa tela, onde nós vamos construir, podemos ver, deixa eu atualizar aqui, podemos que já fica selecionado um texto padrão. Isso não é um texto digitado, mas sim um placeholder para dar uma orientação do que nós temos que fazer. Então aqui nós vamos personalizar e depois nós vamos personalizar o nosso dropdown, que é aquela telinha que ao clicar no input ele desce. E depois nós vamos personalizar o próprio scroll. Então, nós temos aquela barra padrão de scroll do mouse, mas nós vamos personalizar também este scroll. E depois nós vamos personalizar cada item, que são as opções para nós selecionarmos. E vai ter o efeito de hover, que é aquele efeito quando passa o mouse sobre os itens. E logo abaixo nós temos o nosso container, que isso aqui vai estar predefinido. Temos o nosso input,
que vai ser do tipo text. E eu vou colocar name categoria. Por mais que nesta aula nós não vamos precisar do name, mas sempre que você criar um input, você deve selecionar criar um name, beleza? Temos o nosso placeholder e nós vamos ter o nosso evento de focus, que é quando eu coloco o mouse sobre o input, e o evento de blur, que é quando eu tiro deste input. E depois, em seguida, nós temos o nosso drop-down com toda a lista das categorias. E logo abaixo nós vamos ter a nossa função de selecionar o item para adicionar no nosso input. E logo abaixo nós temos a função do drop-down, que é o efeito que ao clicar no input, ele dá aquele efeito de aparecer o drop-down. Beleza? Então é isso que nós vamos construir. Então nós vamos abrir um arquivo novo, ou o arquivo aí que eu deixei na descrição para você fazer o download, que vai vir com todos esses códigos. Então nós já vamos começar a criar. Então vamos começar a criar o nosso input. Vai ser do tipo text. E como eu falei, no name vai ser, eu vou chamar de categoria. Por enquanto é só isso. Agora depois nós vamos acrescentar mais informações dentro do nosso input. E logo a seguir, vamos criar o nosso dropdown, que vai ser div class dropdown. E dentro desse elemento nós vamos colocar as nossas listas dos itens, que eu vou chamar de class de list dropdown. E lembrando que sempre quando você estiver fazendo alguma aula de programação, eu sempre recomendo você fazer igual de quem está ensinando. Assim fica muito mais fácil depois para você fazer a revisão. Porque talvez você comece a personalizar muito as suas classes, nomear suas classes. Então na hora de acontecer algum erro, na hora de tentar revisar fica muito mais difícil. Então crie conforme de quem está ensinando, independente se você está aprendendo comigo ou com outro professor. Então sempre coloque da mesma forma e quando você aplicar nos seus projetos, aí você pode usar a criatividade, beleza? Então eu vou colocar dessa forma e eu recomendo você também colocar os mesmos padrões que eu estou colocando aqui. Então vamos lá, temos a lista do nosso drop-down e agora eu vou colocar cada item. Vou chamar div class, vou chamar de item e eu vou aplicar um ID. Vou colocar item, vou chamar de item 1. E lembrando que o ID não pode se repetir. A class nós podemos repetir em vários elementos, mas o ID tem que ser exclusivo para cada elemento. E aqui no card eu vou deixar um link para você também conhecer um pouquinho mais sobre class e ID e a diferença entre eles. Então primeiro HTML5. Então eu vou duplicar todos esses itens e vamos renomear. Então o segundo vai ser o CSS3. O terceiro vai ser o JavaScript. O quarto eu vou colocar PHP 8, porque já estamos na nova versão do PHP. E lembrando que já temos uma aula sobre o PHP 8. Se você quiser, no canal você pode dar uma procuradinha no último vídeo. Na última aula nós temos sobre o PHP 8. E por último, o MySQL. Lembrando que agora nós temos que mudar aqui o nosso ID. Podemos ver que já apareceu um erro porque estamos repetindo o ID. Deixa eu mudar aqui também, já estava esquecendo. Então vamos colocar o 3, aqui o 4 e aqui o 5. Então nós não podemos repetir o ID. Agora nós vamos lá no nosso navegador, vamos ver como está ficando. Então está aqui o nosso input de texto padrão. E aqui temos os nossos itens. Agora vamos começar a personalizar primeiramente o nosso input. Então vamos voltar no nosso código e vamos aqui adicionar as propriedades para estilizar o nosso input. Então eu vou seletar pelo próprio input. Primeiro eu vou colocar a altura, vou colocar de 40 pixels e a largura eu vou colocar de 400 pixels. O background color, eu vou colocar esse padrão de cor, eu fui testando até que cheguei a esta cor, eu achei interessante de usar. E depois eu vou colocar um padding. Eu vou colocar 0 pixel para que o topo e a parte de baixo fica com 0 pixel e as laterais fica com 5 pixels. Este é o espaçamento interno. E sempre quando nós aplicarmos o padding, é interessante nós colocarmos o box size. Porque para que a expansão do nosso elemento seja feita de fora para dentro.
Imagina aqui nessa situação. Se eu não coloco o box size em border box, eu coloco aqui 40 pixels. Eu coloco um padding de 5 pixels. Não, vamos fazer diferente. Aqui para você entender melhor. A largura de 400 pixels, eu coloco o padding, dizendo que nas laterais de 5 pixels, se eu não colocar isso aqui, ele vai para 410, ou seja, ele expandiu para fora todo o nosso conteúdo. Mas quando eu coloco o box size em border box, ele vai expandir o conteúdo para dentro e vai permanecer a largura total que nós seletamos aqui, beleza? Então por isso que é importante nós colocarmos o padding e em seguida colocar o box size em border box. Eu acredito que deveria já estar selecionado no padding o box size, porque toda vez que nós vamos colocar o padding, nós temos que colocar o box size, a não ser que você queira que seja expandido para fora. Mas se eu coloquei a largura fixa de 400 pixels e a altura de 40 pixels, então logicamente que eu quero que o meu conteúdo seja expandido para dentro. Mas talvez uma atualização futura do CSS, eles podem incrementar isso juntamente com o padding. Mas enquanto não tem isso, então nós vamos fazer desta forma. Sempre que colocar o padding, nós colocamos o box size em border box para que não seja ultrapassado esses valores que nós seletamos na largura e na altura, beleza? Agora eu vou aplicar o cantos arredondado. Border rates, eu vou colocar de 5 pixels. Em seguida, eu vou colocar outline. Eu vou colocar none, porque toda vez que eu clico no input, ele vai aparecer uma borda azul e eu não quero que apareça esta borda. E em seguida eu vou colocar a cor do nosso texto, vou colocar desse padrão de cor, eu fui testando até que cheguei a esta cor, que é o D8, D8 e D8, então que é a cor hexadecimal. E sempre que eu estiver digitando algum valor de cor hexadecimal, eu vou deixar aqui no card também um link onde eu explico as 6 formas de aplicarmos cor através do CSS. E agora por fim, o border, eu vou colocar de meio pixel, nós podemos colocar 0.5 pixel, ou pode colocar 0.5, do tipo solid, e a cor eu vou colocar 2D, 2D e 2D, que é a cor hexadecimal. Então vamos voltar lá no nosso navegador, para ver como é que está ficando. Eu vou atualizar aqui, então podemos ver que já melhorou o nosso input. Então podemos ver que não foi aplicado ainda aqui o padding, tem que afastar da lateral, porque aqui no nosso código eu esqueci de colocar o P, que é o pixel. Então agora se formos lá no nosso navegador atualizar, podemos ver que já está funcionando. Beleza? Agora nós vamos voltar aqui no nosso código e vamos aplicar os estilos para o nosso placeholder. Então temos que adicionar aqui no nosso input o placeholder. Então vamos lá, placeholder, e eu vou colocar selecione uma categoria. Então vamos aqui só personalizar. Por padrão, eu já gostei da cor padrão aqui do nosso placeholder, mas eu vou te ensinar para você entender como personalizar um placeholder. Então para fazer nós colocamos WebKit. Por que nós temos que colocar WebKit? Porque muitos navegadores não entendem algumas estilizações do CSS. Então daria muito trabalho para eles desenvolver toda essa interpretação. Então o WebKit é um motor de renderização dos códigos CSS, beleza? Então nós vamos colocar que eu quero seja aplicado no input e que seja no placeholder. E agora podemos colocar aqui qualquer propriedade CSS. Eu vou colocar o color e eu vou aplicar esta cor. Beleza? E se nós abrirmos no nosso no navegador Mozilla, talvez não vai funcionar. Então o que nós temos que fazer? Colocar o input, colocar mouse e depois placeholder. Agora se você fizer dessa forma, ele já vai funcionar aí no navegador Mozilla, beleza? Aqui pode ver que na cor hexadecimal eu coloquei 6 vezes o mesmo caractere, mas quando tiver essa repetição de caracteres 6 vezes, você pode colocar 3 vezes que vai funcionar da mesma forma. Então ele vai subentender que tem mais 3 aqui. Então vamos voltar no nosso navegador para ver como é que está ficando. Vou atualizar. Aqui apareceu já o nosso placeholder, já com as novas propriedades CSS. Agora o que nós vamos fazer? Vamos personalizar o nosso dropdown. O nosso dropdown, eu coloquei a class dropdown mesmo. Então vamos seletar este elemento, dropdown.
aplicar as propriedades. Eu vou colocar uma largura também de 400 pixels. Depois vou aplicar o background color, que vai ser 27, 26, 26. Eu fui testando até que cheguei a essa cor. O border radius, eu também vou deixar o canto arredondado de 5 pixels. E depois vou aplicar um margin top para ficar um pouquinho distanciado do nosso input. Então, margin top, eu vou colocar de 10 pixels. E em seguida eu vou colocar um border. Eu vou aplicar também de meio pixel, do tipo solid. E eu vou colocar as cores que eu apliquei logo acima. Então agora nós vamos aplicar a altura. E eu vou colocar de 90 pixels. Já já eu explico por que eu apliquei 90 pixels. Vamos voltar lá no nosso navegador, vamos atualizar para ver como é que está ficando. Podemos ver que o nosso input está personalizado, está estilizado. E temos aqui o nosso drop down, que podemos ver que já está com 90 pixels, mas todo o nosso conteúdo ainda está para fora do nosso drop down. O que nós temos que fazer é esconder todo este conteúdo. E para esconder é bem simples. Vamos voltar no nosso código e vamos fazer assim. Para esconder, eu vou aplicar desta forma. Vamos aplicar aqui no drop down, overflow, e eu vou colocar auto. Vamos ver como é que ficou. Podemos ver que já ocultou todos os itens que estavam para fora e ficou dentro do nosso drop-down. E agora apareceu uma barra de rolagem, a qual nós podemos visualizar todos os itens que estão dentro do drop-down. Então vamos agora vamos entender toda a estrutura do overflow. Então, como usar o overflow, que é a barra de rolagem? Primeiramente, nós aplicamos o nosso drop-down e depois a lista dos nossos elementos. Cada item vai ter 30 pixels de altura, já que nós vamos colocar essa altura. E nós definimos que o nosso drop-down vai ter 90 pixels de altura. Então, por isso que eu quero que apareça somente 3 itens. E como cada item tem 30 pixels de altura, então vai ser 90 pixels no total de 3 itens. Então, por isso que eu defini 90 pixels de altura. E nós aplicamos aqui overflow alto toda vez que o elemento filho que está dentro desse overflow for maior que o nosso elemento, então automaticamente ele vai aparecer a barra de rolagem. E se acaso, por exemplo, neste caso eu tivesse aplicado apenas 3 itens, ele não iria aparecer, porque nós colocamos o valor de overflow do tipo alto. Então ele só vai aparecer se for maior que o elemento. Então tudo que estiver fora ele vai estar oculto. Então nós podemos testar na barra de rolagem. E nós temos também a opção de hidden. Então todos os elementos que estiver dentro do elemento pi, que foi aplicado o overflow, ele vai desaparecer e nem vai aparecer a opção de barra de rolagem, somente o que estiver visível e que for capaz de mostrar dentro daquele elemento. E temos a opção de overflow scroll. E desta forma ele é quase semelhante que o alto, mas só que independente da quantidade de item que estiver dentro deste elemento pi, ele vai aparecer a barra de rolagem. E não somente na vertical, mas também na horizontal. Então isso daqui é quando eu quero que realmente apareça o nosso scroll, independente do tamanho do conteúdo. E agora o que nós podemos fazer é personalizar a nossa barra de rolagem, o nosso scroll. E para personalizar a nossa barra de rolagem, que é chamada de tub do scroll, então nós colocamos o WebKit, que é o motor de renderização para todos os navegadores, scroll bar e o tub, e aplicamos em seguida as propriedades. E também temos a opção de personalizar a própria barra de rolagem, o background dessa barra de rolagem. Só tiramos o tub e em seguida nós colocamos todas as propriedades. E é isso que nós vamos fazer. Então vamos voltar aqui no nosso código e vamos começar a personalizar o nosso scroll bar. Então primeiro vamos colocar WebKit, scroll bar, vamos personalizar o background primeiro. Eu vou colocar background color. Eu vou colocar esta cor 1D, 1D, 1D. Em seguida eu vou colocar a largura. Eu vou colocar de 5 pixels, que eu achei interessante esta largura. E agora eu vou também personalizar, deixar o canto arredondado, mas eu não vou colocar o border radius para arredondar todos os cantos. Então vamos aprender mais uma nova propriedade, um jeito diferente de aplicar o border radius, que nós podemos, porque cada elemento tem os seus 4 cantos, mas podemos aplicar
bordas arredondadas nos cantos que a gente querer. Então vamos colocar border, eu quero que seja no topo, eu quero que seja do lado direito, e em seguida o que eu quero, que é o radius, que é o arredondamento. E nós vamos colocar de 5 pixels. E agora eu vou colocar na parte de baixo também, que é o bottom, que seja do lado direito, radius. E eu vou colocar também de 5 pixels. Então deixa eu atualizar aqui, vamos voltar lá no navegador. Deixa eu atualizar. Ou podemos ver que ainda não foi atualizado, porque faltou incrementar scroll bar. Então nós não podemos esquecer do scroll bar. Então agora se nós formos no navegador, atualizar, então podemos ver que já foi aplicado os estilos. E podemos ver que temos aqui o nosso background, a parte do fundo do nosso scroll bar, e ele só foi arredondado esses cantos para estar conforme aqui o nosso drop down. E agora nós vamos personalizar a barra de rolagem, que é bem simples. WebKit para todos os motores de renderização, scroll bar, não podemos esquecer do bar, e o tab. Em seguida background color, e eu vou colocar esta cor, 5B, 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 e em seguida eu vou colocar o border radius, que eu vou colocar de 5 pixels. Então, agora vamos lá no nosso navegador, ver como é que está ficando. Então agora apareceu a barra de rolagem. Então vemos que já está funcionando. E agora vamos começar a personalizar os nossos itens. Deixar ele separado aqui, deixar desencostado do canto do drop down. E também aplicar um over aqui para ficar mais dinâmico. Quando passar o mouse, ele muda o background e também começa a fazer um efeito aqui no texto. Então vamos lá no nosso código, que logo abaixo. Vamos seletar pela classe. Eu vou colocar a altura de 30 pixels, que é o que nós já vimos. É 30 pixels. Eu vou colocar um padding. Na parte de cima eu vou deixar com 0 pixel mesmo. Na lateral eu vou deixar de 5 pixels. Em seguida o box sizing, como sempre temos que aplicar. Box sizing. E o border box. E em seguida, vamos aplicar mais uma propriedade, vou chamar de transition. Por quê? Porque eu quero que ele tenha um leve efeito, porque nós já vamos ver aqui que ao passar o mouse, ele vai se deslocar um pouquinho mais para a direita. Eu quero que este efeito aconteça de forma suave. Então eu vou colocar uma transição de 0.3 segundo. E eu vou mudar também o cursor. Quando passar o mouse, eu quero que ele seja do tipo pointer. Então vamos ver se por enquanto está funcionando. Vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Então podemos ver que até mudou o cursor do mouse. Quando eu passo o mouse sobre os itens, ele mudou o seu estilo. Agora nós vamos aplicar o nosso hover, o pseudo class hover. Então nós seletamos pela classe hover. Eu quero que mude o background, que eu quero que ele pareça esta cor. Em seguida, eu vou colocar um padding, mas eu quero que ele seja aplicado só do lado esquerdo. Eu quero que ele vá para 7 pixels. Aqui na parte de cima ele está com 5 pixels, mas eu quero que ele vá para 7 pixels. Depois, em seguida, a transição para voltar ao normal, eu quero que também aconteça no mesmo tempo. Então agora vamos testar, vamos lá no nosso navegador, atualizar. E podemos ver que já está funcionando o nosso efeito. Olha só que bacana que está ficando. Então agora o que nós temos que fazer? Podemos dizer que quando atualiza, já está aparecendo no nosso drop-down. Então nós temos que agora fazer o efeito para, ao clicar, assim ele vai aparecer o nosso drop-down. E se clicar em qualquer item ou para fora do nosso input, ele tem que desaparecer. Então o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui no nosso código. Aqui no drop-down, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um display none. Por quê? Porque eu quero que ele suma. Quando nós atualizarmos aqui nossa tela, ele não vai estar aparecendo mais, mas ele vai estar aqui, ele está aqui ainda. Então nós temos que, ao clicar, aparecer o nosso drop-down. Então agora mostrando e ocultando os nossos options. Então quando nós colocamos o display none, então não vai estar aparecendo o nosso drop-down. Então é isso que nós fizemos. Então quando nós clicarmos, ele tem que aparecer o nosso drop-down e ele tem que mudar a propriedade desse drop-down para display block. E para isso, o que nós vamos fazer?
é chamar o evento onFox. Nós já temos uma aula sobre todos os eventos do mouse, você pode procurar no canal, vou deixar o link também aqui no card, onde você pode aprender mais sobre os eventos de mouse. Então, quando eu clicar, eu quero que seja aplicado o display block através do evento onFox. E quando eu clicar para fora, ele vai chamar o evento onBlur e vai aplicar o display none. Então é bem simples. Clicou, ele vai mudar a propriedade para display block e em seguida, se tirar o mouse e clicar para fora ou em qualquer item, ele vai ter que aplicar o display none. Então o que nós vamos fazer? Então nós vamos fazer a seleção, seletar pela class, o nosso drop-down. Isso aqui é bem simples, nós seletamos a class, colocamos a class e também nós temos que colocar a posição. Quando nós seletamos pelo JavaScript pela class, nós temos que colocar o nome da class e também a posição, porque lembrando que no nosso HTML nós podemos ter mais de um elemento com a mesma class. Então nós temos que colocar a posição. Mesmo que só tenha uma class, nós temos que colocar uma posição. Se tiver se você coloca a posição 0. E depois a função é de estilizar, a propriedade vai ser display e em seguida o valor desse display. Então aqui no nosso código, então vamos aplicar, criar uma função de focus e uma função de onBlur, que é o desfoque. Então o que nós temos que fazer primeiro? Aqui no nosso input, eu vou colocar a função onFocus. Eu vou só dar um nome aqui para a gente fazer um teste, eu vou chamar de focado. E outro de desfoque, que eu vou chamar de desfoque. Agora vamos criar aqui logo abaixo para ver se realmente está funcionando. Então eu vou criar o nosso script. Então agora vamos criar as nossas funções para quando estiver focado ele venha mostrar o nosso drop-down e em seguida quando estiver desfocado ele venha ocultar esse drop-down. Então o que nós vamos fazer? Function focado, que é a nossa função que nós criamos. Então document get elements by class name. Vamos colocar o nosso drop-down. Em seguida, a posição, que é 0. E vamos aplicar o nosso estilo, que vai ser display, que vai ser igual a block. Então, quando estiver focado, ele tem que aparecer. Deixa eu tirar esse ponto de vírgula, que não vai precisar. E depois nós temos a nossa função de desfoque. Function desfoque. E agora, document get element, vou seletar pela class. Drop-down, em seguida a posição, que é 0, porque só tem eu vou aplicar estilo, que vai ser display, e o valor, que será none. Então, o que ele está criando aplicando a nova propriedade, que será o block, e aqui tirando, aplicando a nova propriedade, que será o none, se acaso estiver desfocado. Então, agora nós vamos testar, vamos lá no nosso navegador, atualizar. E quando clicarmos, podemos ver que já apareceu o nosso drop-down. E se eu clicar fora, então ele desapareceu. Olha só que interessante. O que nós temos que fazer agora é clicar no nosso item e selecionar, adicionar aqui no nosso input. Então já está funcionando. Mas antes, vamos melhorar um pouquinho esta função. Podemos ver que aqui a gente criou duas funções, mas podemos criar apenas uma função, dependendo do evento que foi enviado. Então vamos fazer o seguinte. Aqui, em vez de estar com o nome focado, eu vou colocar drop-down. Eu vou enviar o parâmetro 0, caso estiver focado. E aqui no desfoque, eu vou enviar também a mesma função, drop-down, mas só que eu vou enviar o parâmetro 1. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu apagar isso aqui também, function. Drop-down. E aqui eu vou colocar o nosso P, que é de parâmetro. E eu vou fazer, aplicar novas propriedades dependendo do tipo de parâmetro que foi enviado. Já vou explicar em mais detalhe como funciona parâmetros. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou captar o nosso elemento e eu vou armazenar dentro de uma variável. Vou chamar de var e, document, get element by class name. Vai ser a mesma coisa, a captação, que vai ser o drop-down. E vai ser a posição 0. Aqui eu só captei o nosso elemento. E em seguida eu vou criar uma variável, uma array, vamos assim dizer, um array. E eu vou chamar dos valores block e também o valor none.
deixa eu apagar aqui, dentro de aspas, o valor none. Então, eu já tenho os dois valores que eu preciso. Então, primeiro nós captamos o nosso elemento, em seguida os valores que eu quero, e agora vamos criar aqui o efeito. Agora eu vou aplicar as funções aqui no nosso elemento. Então, o e, que é do nosso elemento, eu quero que seja aplicado o estilo, que seja display. E qual vai ser o display? Ele tem que alternar entre esses dois valores, e dependendo do tipo de parâmetro que foi enviado. Então, eu vou colocar aqui, display seja o d, a variável d, e eu quero que ele vai seletar pela posição. Se eu enviar o valor 0, ele vai captar o valor block. Então, vamos colocar aqui a letra P, que vai ser de acordo com a posição. Mas claro que ficou um pouquinho confuso, então vamos entender um pouquinho melhor como funciona parâmetros. Então, como funcionam os parâmetros em JavaScript? Nós temos aqui o nosso input, e quando clicar, ele vai chamar, vai ter o evento onFox, que vai chamar a função dropdown e vai enviar o parâmetro 0 para a nossa função, que vai ser substituído na letra P. Em seguida, nós seletamos o nosso elemento, que é o dropdown. Em seguida, nós criamos uma variável d, que vai receber dois valores, que é o block e o none. E em seguida, nós seletamos o nosso elemento, aplicamos a função de estilo com a propriedade display, e o valor será o d, e a posição tem que ser o p, que no caso vai ser o 0. Então, na variável, quando tivermos uma array, sempre começa com a posição 0. Então, se chegou até a função o valor 0, então ele vai captar a primeira informação, que no caso vai ser o block, então vai mostrar o nosso dropdown. E agora, se eu clicar para fora, ele vai chamar o evento onBlur e vai chamar a função dropdown e vai enviar um parâmetro 1. Em seguida, ele vai fazer a captação do nosso elemento, termos a nossa variável d, que é uma array, vai ter os valores block e none, e em seguida vai fazer também a mesma coisa. Ele vai pegar o nosso elemento, vai aplicar o estilo, display, e depois o valor será a variável d com a posição que nós queremos, que no caso foi enviado o parâmetro 1, então ele vai captar o valor none, porque o block é 0 e o none é 1, e em seguida vai ocultar o nosso dropdown. Vemos que é tão simples, é a questão de parâmetro. Então, desta forma, nós eliminamos uma função. Apenas com uma função podemos fazer vários tipos de funções, vários scripts dentro da mesma função. E claro, eu podia fazer isto usando um if, uma condicional if. Se acaso for 0, então eu mostro o elemento, aplico a propriedade display com o valor block. E se acaso for 1, então ele vai aplicar none. Então podemos fazer de várias formas. Podemos usar também o switch do script, onde ele vai fazer do JavaScript, onde ele vai, se acaso for 0, ele mostra, e se acaso for 1, ele vai ocultar. Então temos várias formas de fazer. Eu achei esta forma bem mais simples, mas você tem que entender um pouquinho mais de parâmetros, de array, seleção de elemento, mas eu acredito que você já conseguiu entender, beleza? Então agora nós vamos captar as informações dos nossos itens e colocar dentro do input. Então o que nós temos que fazer? Vamos criar mais uns eventos de mouse. Então eu vou colocar aqui dentro dos nossos itens. Vou selecionar todos para escrever todos de uma vez só. Vou colocar onMouse down. Vou chamar de category. E eu vou enviar por parâmetro. Eu vou colocar um aqui, mas vamos mudar esses valores. Aqui vai ser 2, aqui vai ser 3, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 5. Eu já vou explicar por que eu coloquei desta forma. Então vamos fazer um teste. Então logo abaixo eu vou criar a nossa função category. Aqui vai ser o nosso parâmetro, temos que captar nosso parâmetro. Como aqui nós estamos enviando os parâmetros, então aqui nós temos que colocar alguma letra, alguma variável para captar essas informações. E vamos fazer um teste. Vou colocar um alert mesmo. Evento criado. Agora vamos lá no nosso navegador para ver se realmente está funcionando. Eu vou atualizar, vou clicar. Então podemos ver que ao clicar em qualquer item, ele já apareceu que o evento foi criado. Então vamos clicar em OK. Vamos clicar em outro. Então, realmente, o evento foi criado. Então, já está funcionando. O que temos que fazer agora é captar a informação desse item e adicionar aqui no nosso input. Mas agora eu quero explicar por que eu usei o evento dropdown. Eu podia
usar o onClick ou podia usar onMouseUp, mas por que eu tinha que usar onMouseDown? Se eu alterasse aqui no nosso código e colocasse onClick, ele não iria funcionar para adicionar no nosso input. Eu vou explicar o porquê. Então vamos entender o procedimento. Então aqui trabalhando com o onBlur e o mouse down. Então nós clicamos no nosso input e apareceu aqui o nosso drop down. E quando eu clico para fora, ele vai chamar o evento onBlur e vai chamar a função dropdown e vai enviar o parâmetro 1. Isso é o que nós já vimos e já construímos. Agora, se eu clico aqui, ele vai aparecer novamente. E se eu clico em qualquer item, ele também vai chamar a função onBlur. Porque independente do lugar que eu clicar, que esteja fora do nosso input, ele vai chamar a função, vai ativar o evento onBlur. Então, o que nós temos que fazer é que quando clicar no nosso item, ele tem que primeiro chamar o evento de cada item para depois chamar o evento de onBlur. Então, por isso que nós colocamos que ao apertar o botão, quando ele estiver pressionado, estiver abaixado ainda sem soltar o botão, ele vai chamar primeiro o evento onMouseDown, vai criar e chamar a função category, vai fazer todos os scripts necessários para executar esta função, que no caso, a primeira coisa que nós temos que fazer é captar a informação desse elemento e adicionar ali no nosso input. E quando eu soltar o mouse, então depois ele será executado o evento onBlur. Então por isso que eu coloquei onMouseDown. Se eu tivesse feito o contrário, tivesse colocado, por exemplo, onClick, ele seria executado as duas funções de uma vez só. Mas no caso, não seria captada a informação de cada item. Então a primeira coisa, captar a informação de cada item e depois eu vou executar o evento onBlur para ocultar o nosso dropdown. Então por isso que eu apliquei onMouseDown. Então vamos lá na nossa função, vamos agora mudar isso aqui. Então o que eu quero fazer é captar as informações de cada item. Então para isso é bem simples, o que nós vamos fazer? Eu vou adicionar aqui var item, vamos captar o nosso elemento, document, get element, e eu vou captar agora pelo id. Então vamos colocar item, e aqui eu não vou adicionar o item que eu quero captar, eu quero que seja de acordo com o item que eu selecionar, porque senão eu teria que criar a função para cada item. Então o que eu quero fazer? Eu quero que seja dinâmico. Como que aqui em cada item ele está enviando um parâmetro, então vamos alternar, que assim que enviar o parâmetro 1, ele vai captar este item. Então este através desse id. Então o que nós vamos fazer? Vamos concatenar esta informação. Colocar item, e para concatenar é bem simples, é só colocar o mais. Eu vou deixar também no card o link para você adicionar aí, para você entender como é que funciona a concatenação. Então o que nós fazemos? Vai ser o item e eu vou colocar o valor aqui, que será o valor que está sendo enviado pelo parâmetro. Então só colocamos a letra C, ele vai ser alternado. Se eu clicar no item 2, ele vai enviar o parâmetro 2, então vai ser substituído por este id. Em seguida eu quero captar o valor que está dentro deste elemento. Então para captar as informações que estão dentro do elemento HTML, nós colocamos innerHTML. E agora em seguida, document, get element. Nós podemos colocar by class name. Por que eu quero fazer agora? Eu quero que pegar esta informação e adicionar no nosso input. Então agora eu vou selecionar pela tag, que no caso vai ser o nosso input. Eu podia colocar aqui alguma class, eu podia colocar um id, mas vamos aprender novas funções. Então aqui eu estou captando o nosso elemento através da tag. Qual que é a tag? Eu quero que ele seja captado o input. Eu quero que seja captado primeiro, porque podemos ter mais de um input dentro de uma página, beleza? Então estamos captando o nosso input e eu quero que o valor dele seja igual ao nosso item. Então o valor que estiver armazenado dentro dessa variável, então podemos aqui, ele selecionou o nosso item de acordo com o id, ele captou a informação que está dentro deste elemento, um exemplo aqui, captou HTML5, armazenou dentro do item, e dentro desse item vai ser armazenado no valor deste input. Então por isso que eu coloquei o item. Então vamos lá no nosso navegador para ver se está funcionando. Vou atualizar aqui. Vamos clicar, vamos selecionar um item. Cliquei no item, então já apareceu aqui a informação. Vamos mudar para CSS3. Opa, podemos ver que já mudou. JavaScript também mudou. PHP 8
MySQL. Então podemos ver que já está funcionando a captação dos nossos valores. Então praticamente já está criado o nosso select. Mas só que para complementar esta aula, podemos ver que aqui onde que eu criei, deixa eu atualizar, podemos ver que ele tem um leve efeito, que ao clicar, ele dá esse efeito de descida do nosso drop-down, para ficar mais bacana aí no seu site. Então, por enquanto, só criamos o nosso input, é o nosso drop-down que está aparecendo de forma bem seca. Então, vamos fazer isto aqui no nosso código. O que eu vou fazer? Aqui nas propriedades de drop-down, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o transform, translate, e o translate o que eu quero que seja que no eixo x ele seja 0, e no eixo y eu quero que seja menos 10. O que significa isso? Quando eu coloco translate, eu estou querendo dizer a posição de onde que ele quer que ele fique. No eixo x, que é na horizontal, eu não quero que ele se mova, mas no eixo y eu quero que ele suba um pouquinho. Se eu tiver com valor negativo, ele vai subir um pouquinho da posição que eu estabeleci aqui. Deixa eu apagar esse ponto e vírgula, que não vai precisar. Agora o que nós temos que fazer? Se nós formos atualizar, vamos lá no nosso navegador, vamos ver como é que está. Quando eu clicar, podemos ver que ele está colado aqui no nosso input. Então o que eu quero fazer? Quando eu clicar, ele apareça dessa forma e dá uma levemente descida. Então o que eu posso fazer é aproveitar a nossa função de drop-down, onde aqui eu coloquei a função para aparecer. O que eu quero que ele faça é nesse elemento, eu vou colocar aqui o elemento style, é a mesma forma de aplicar o display. Vamos colocar aqui o transform, e o valor seja translate. Eu quero que ele seja tudo zerado, eu quero que ele volte para a posição normal que eu já tinha pré-estabelecida. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar. Podemos ver, nós colocamos lá, mas não teve nenhum efeito. Mas por que não teve? Ele já está aplicando, podemos ver que ele já voltou para a posição normal, sendo que lá no nossa propriedade drop-down, ele estava com menos 10 pixels, mas quando eu cliquei aqui, ele voltou para a posição normal. Significa que o script está funcionando. Mas por que não apareceu? Aqui no nosso código, ele está executando, ele está aplicando o block, e ele depois que ele está executando isso aqui. Então o que nós temos que fazer? Eu quero que ele executa o aparecimento e só depois apareça o efeito de descida. O que eu posso fazer é colocar um tempo. Set timeout. Agora eu vou colocar aqui uma função de tempo, uma função nova que nós estamos aprendendo. Em seguida, eu vou pegar todas essas novas propriedades, esse script, eu vou colocar dentro do tempo. O que eu posso fazer? Aqui dentro do set timeout eu posso estabelecer um tempo. Por exemplo, eu quero que apareça depois de 5 segundos. Eu posso colocar 5.000 milésimos de segundo. Então, a cada 5 segundos, ele vai aparecer o nosso efeito. Então, vamos fazer um teste dessa forma mesmo. Vamos voltar, vamos atualizar. Vamos clicar. Vamos esperar 5 segundos. Vamos ver se realmente vai aparecer o nosso efeito. Olha lá, podemos ver que agora foi executado o nosso efeito. E claro que eu não quero que demore 5 segundos para executar. O que eu posso fazer é simplesmente aplicar um valor 0. Porque assim, ele vai aplicar o display block e em seguida ele vai executar o nosso efeito. Então vamos atualizar. Então podemos ver que já está funcionando. Deixa eu atualizar aqui. Então ele já deu um efeito bacana aí. Vamos atualizar, vou fazer um teste mais uma vez. Então podemos ver que já está funcionando. Mas se eu clicar fora e clicar de novo, ele não acontece mais o efeito, porque ele já aplicou nova propriedade. Então o que temos que fazer? Então vamos voltar lá no nosso código e vamos melhorar um pouquinho. Eu vou criar aqui mais uma variável desta forma. Var, vou chamar de t, que é de translate. Eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos aqui. Eu vou colocar dentro de um array. Eu quero que seja o primeiro valor de 0 pixel e o outro valor seja 0 pixel, que é para o eixo x, e menos 10 é para a vertical. E agora o que nós temos que fazer aqui, em vez de ter um valor já pré-estabelecido, o que nós vamos fazer é alterar esses valores para o que estão aqui dentro da nossa array. Então, nós vamos aproveitar este parâmetro que foi enviado. Então, nós já usamos esse parâmetro para mudar as propriedades e podemos mudar também as propriedades de translate. O que nós vamos fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer uma concatenação. Eu vou colocar o t, que é de translate, e eu vou colocar a posição que eu quero, que no caso vai ser o parâmetro que foi enviado. Se for ao clicar
aqui no nosso input, que ele vai enviar o valor 0. Então aqui ele vai captar a posição 0, que é esse aqui, que ele sempre começa com a posição 0, e vai substituir aqui. Então ele vai voltar para a posição normal. E se eu tiro o mouse clicando para fora, então ele vai substituir os valores para 0 pixel e menos 10 pixels, então ele vai voltar para aquela posição que já foi estabelecida aqui no nosso drop-down, beleza? Então vamos fazer um teste para ver se realmente está funcionando. Então vamos lá no nosso navegador, vamos atualizar, vamos clicar aqui, podemos ver que já está funcionando o nosso efeito. Olha só que bacana que está ficando o nosso select. Então podemos ver que já encerramos aqui o nosso select e você pode aplicar novas propriedades, pode fazer vários efeitos, você pode personalizar do jeito que você achar melhor. Então aqui com as informações já selecionadas, agora você pode criar um botão Submit e enviar essa informação que já foi armazenada aqui no nosso input. Então vemos que criamos o nosso select de forma personalizada e fica bacana aí para você aplicar no seu site. Então por hoje é só, essa aula foi um pouquinho mais extensa, mas eu creio que foi de bastante valor para você, para o seu conhecimento. Se você gostou desta aula, deixa aqui na descrição, deixa os seus comentários sobre o que você achou desta aula. Caso você tenha dúvida, não hesite em perguntar, você pode ficar à vontade aí nos comentários para perguntar, ou caso você tenha outra ideia sobre algum conteúdo, você também pode deixar nos comentários, eu vou analisar o seu pedido e criar uma aula específica para sanar a sua dúvida. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e sempre ative o sininho de notificação para que o YouTube venha te avisar sobre as novas aulas. E também não esqueça de deixar o seu like também para ajudar na divulgação do canal. Então agora, por hoje é só, eu te espero na próxima semana, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, com uma nova aula, que em breve já estarei anunciando o tema desta aula, beleza? Então fui e até a próxima.